Meus irmãos, que alegria ver o presbítero Hélio testemunhando o começo, dessa obra aí de Caraguatatuba. Tenho convicção que Deus, Ele está nesse negócio e vai prosperar para a glória do nome dEle, essa obra nas mãos dos servos do Senhor, Que Deus abençoe e que haja muitos frutos a nossa congregação do bairro dos Golfinhos, amém? Meu irmão, abra sua Bíblia em Romanos 5. Hoje nós vamos falar sobre a justificação e o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na obra da justificação? Nós estamos no ano do Espírito Santo, falando sobre muitas coisas que o Espírito Santo faz. No mês de janeiro nós falamos sobre quem Ele é. Agora no mês de fevereiro estamos falando do seu selo. Ele é o selo de Deus, a garantia de Deus, a assinatura de Deus no plano da salvação. E quando nós falamos no plano da salvação, nós estamos falando de alguns aspectos. E quais são esses aspectos? Um dos aspectos que falamos na terça-feira passada foi a regeneração, o Espírito Santo que regenera. Hoje é a justificação, o Espírito Santo que implanta, que revela a justificação por meio de Cristo. Na terça-feira que vem nós vamos falar sobre a santificação, o Espírito Santo que santifica os salvos. Então nós estamos construindo uma forma lógica, bíblica, teológica da pessoa, das obras do Espírito Santo. É muito importante entender a doutrina da justificação, principalmente sobre a ótica da pneumatologia, isto é, do Espírito Santo, ok? Romanos capítulo 5, versículo 1, você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Até aqui, capítulo 5 de Romanos, ele aborda a doutrina da justificação. Romanos 5, na ótica do Espírito Santo, esse capítulo nos ensina que o Espírito Santo, ele é quem aplica a justiça de Cristo. É ele que também dá o testemunho interno da reconciliação que Deus operou por Cristo. O Espírito Santo, ele é o agente da esperança, ele é o consolador nas tribulações, e ele é a nossa garantia, a garantia da salvação futura. Esse é um resumo do capítulo 5, no qual nós lemos. Veja que o Espírito Santo, ele está presente na obra da justificação.
Mas afinal de contas, o que é justificação? A palavra justificação utilizada aqui do texto por Paulo e em outras partes das Escrituras, aponta para um ato jurídico. Justificar é você tornar justo, declarar justo. Quem foi declarado justo? Aqueles que pecaram contra Deus. Nós pecadores fomos declarados justos com base exclusivamente, e eu preciso destacar isso, exclusivamente na obra redentora de Cristo Jesus. Jesus morre, Jesus ressuscita, e a morte e ressurreição de Jesus traz a justiça de Deus sobre nós. Se for olhar para um tribunal onde o acusado ele merece ser preso, sentenciado, condenado, só que o juiz simplesmente olha para este condenado e na presença de todos o declara justo. As pessoas, sem entenderem o porquê, vão questionar por que ele, que merecia condenação, foi declarado justo. A resposta é muito simples: porque alguém pagou o preço por ele, porque alguém foi justo no lugar dele. Então Cristo, ele recebe a condenação que era para nós e imputa em nós a sua justiça. Os nossos pecados vão para Cristo e a sua justiça vem para nós. Não é porque somos bons, é porque Cristo nos justificou. Ele é bom. Foi a morte dele que nos trouxe a justificação. Então, é o ato jurídico de Deus pelo qual ele declara o pecador justo com base na exclusiva obra redentora de Cristo. Então, essa é a definição teológica do que é justificar. Justificar, segundo o apóstolo Paulo, é mediante a fé e por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui o tripé da justificação. A obra da justificação é trinitária, isto é, Pai, Filho e Espírito Santo atuando. Paulo fala justificados, por quem? Pelo Pai. Deus é quem nos justifica, mediante a fé. A fé é produzida pelo Espírito Santo e não por nós mesmos. Logo, o mesmo Espírito que produz a fé é que garante que a justificação seja aceita. O Pai justifica, o Espírito faz a justificação valer, faz a justificação ser recebida, faz a justificação ser aceita. Mas qual é a base da justificação? O Filho. O apóstolo Paulo diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 1 de Romanos, mostra a doutrina da justificação de forma trinitária. O Pai justifica, o Filho reconcilia e o Espírito Santo aplica a justificação. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu vou mostrar a justificação sobre a ótica da Trindade, sobre a ótica da justiça do Pai, sobre a ótica da justiça do Filho e sobre a ótica da justiça do Espírito Santo. Eu vou dar um pouco mais de ênfase à justiça do Espírito Santo, mas não posso deixar de falar da justiça do Pai e da justiça do Filho, ok? Tendo dito isto, vamos então para o nosso estudo. Vamos lá. Para entender a justificação, nós precisamos olhar para a condição humana do homem. Antes de falar sobre essa justiça do Pai, eu quero citar aqui 2 textos. Se quiser tomar nota, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23.
Romanos capítulo 5, versículo 12 e versículo 18. Olha só o que diz o texto em Romanos 3, 10, 23. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que Paulo está afirmando: não existe justo. Nós estamos falando de justificação, justiça, e Paulo está dizendo que não existe um justo, nenhum sequer. Por que não existe nenhum justo? Porque todos pecaram, sem exceção, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Guarde isso no seu coração. Não há nenhum justo e todos estão distantes da glória de Deus. Paulo ele está apresentando o quadro da condição humana. Ele não está falando de metade da humanidade. Ele não está falando de algumas pessoas. Ele está falando todos. Isso inclui a mim, isso inclui a você, isso inclui toda a humanidade. Mas em que momento o apóstolo Paulo fala sobre esta condição? O momento do homem que ainda não foi justificado por Cristo. Esse homem que não teve acesso à graça de Deus, que não recebeu Cristo por meio da fé, ainda está na condição do pecado, ainda está na condição de não justo, ainda está distante da glória de Deus. Todos. Não existe um que não creia em Cristo que pode ser chamado justo. Pastor, ele é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa, ele faz caridade, ela doa as suas coisas, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, ela faz caridade disso, ela faz caridade daquilo, e etc, etc, etc. A pergunta é: ela crê em Jesus Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador? Não, não é justo. Não tem um justo sequer, porque a justiça do homem não se dá por suas obras, a justiça do homem se dá por sua fé. Ninguém é justificado pelas obras, ninguém. Todos são justificados única e exclusivamente pela fé. Então eu estou te apresentando o quadro da vida humana: nenhum justo e todos pecaram. Romanos capítulo 5, 12 e 18. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou aos homens, ou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Qual é o juízo do justo juiz para quem pecou? Condenação. Deus ele não nos justificou porque ele é um mau juiz. Ele é justo juiz. Qual é a sentença para o criminoso? Qual é a sentença para quem pecou? Qual é a sentença para quem é ruim? Condenação. Ah, mas Deus fez uma vistinha grossa para nós porque Ele nos ama muito. Você chama isso de justiça? Se o juiz ir com a tua cara e aliviar a tua barra porque é teu amigo, você acha que isso é justiça? Deus não fez isso. Deus ele não te amou, foi com a tua cara e por causa disso passou pano quente por causa dos seus pecados. Deus não fez isso. A doutrina da justificação não é passar pano quente em pecador. A doutrina da justificação é apresentar o que um justo juiz fez aos mais terríveis pecadores. A condenação que Paulo escreve, ela foi determinada. Por isso Cristo morreu. Se Deus tivesse passado pano quente, Cristo não precisava morrer, gente. Ele não precisava ter vindo na terra.
Ele não precisava sair do trono, tomar forma humana, padecer na cruz, derramar seu sangue. Ele não precisava de nada disso. É só Deus na sua infinita sabedoria e graça, é só Deus na sua bondade e misericórdia olhar para nós e dizer: vocês são pecadores miseráveis, mas eu amo vocês demais, então eu vou passar um paninho quente aqui, vou fazer uma vistinha grossa aqui e vou perdoar vocês. Não foi isso que aconteceu. Ou eu mato todo mundo, ou eu mato um, mas um vai morrer. Foi isso que aconteceu. Quantos pecaram? Paulo responde: um pecou. E os outros? Herdou o pecado deste. Este pecou, Adão, porque ele era o cabeça da raça humana. Agora todo mundo que nasce, já nasce debaixo da maldição do pecado de Adão. Então peraí, se um pecou e o pecado de um contaminou todo mundo, então eu vou fazer a mesma coisa do oposto. Um vai ser justificado e a justiça dele vai passar para todo mundo. Você pegou isso? Se um morreu, se um pecou e todo mundo pecou, então se conseguir ser justo, eu vou aplicar a justiça dele para todo mundo. Isso é justiça, equidade. Um peca, todos pecam. Um é justo, todos são justos. Então Jesus, ele veio para ser o último Adão, porque todos os Adãos, os supostos Adãos que nasceram em forma humana, pecaram. Não há um justo sequer, mas veio Jesus como o último Adão. Porque ele foi o último Adão? Porque ele, na figura de homem, não pecou, manteve-se justo, sem pecado. E quando ele morre, a condenação, que aqui está escrita, que seria para a raça humana, o Pai, justo juiz, aplica sobre o seu próprio Filho. Deus, ele não aliviou para nós, Deus, ele aplicou a condenação sobre o seu Filho. Mas como o pecado de Adão afetou todo mundo, a justiça de Cristo vai afetar aqueles que creem. Quem olhar para Jesus, quem crê em Jesus, receberá dele a sua justiça, e por isso somos declarados justos. Qual é a condição do homem? Pecadores, destituídos de Deus, merecedores do castigo eterno e merecedores da condenação. Essa é a nossa condição, e a gente tem que entender isso para não deturpar a visão da justificação. Agora vamos apontar para a justiça do Pai. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Meu Deus do céu, gente. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Jesus recebeu sobre si, Isaías diz isso, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que era para mim, o castigo que era para nós, estava sobre ele. Jesus não recebeu aplausos, Jesus não recebeu honras, Jesus não recebeu glórias, Jesus recebeu castigo, Jesus recebeu punição severa, Jesus recebeu juízo divino, Jesus recebeu a morte, que era para ser dos homens, ele recebe sobre si. Mas o que muitos às vezes não entendem, quem sabe o próprio diabo não entende isso, é que o Pai estava através do Filho, enquanto ele estava sendo castigado, enquanto ele estava sendo punido, enquanto ele estava sofrendo, o Pai
com aquilo, estava reconciliando as pessoas com Ele, reconciliando o mundo com Ele, e o pecado que era para ser nosso, Ele não nos imputou, Ele imputou sobre o Filho. E quando o Filho morreu, e Ele ressuscita dando para cada um dos que creem nele, sua imputável justiça. A justiça do Filho foi dada para nós, porque o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo. Esse mundo precisava ser reconciliado, pastor? Sim, acabamos de ler Romanos 3:23, todos nós estávamos destituídos. Destituídos é longe, destituídos é distante. Então o que o Deus de amor fez? O Deus de graça fez? Nós que estávamos longe, em Cristo, Ele mesmo foi nos trazendo para perto. Nós que não merecíamos estar do lado dele, Ele foi nos puxando para a presença do Pai. O Pai foi quem nos justificou através do Filho. A justiça do Filho, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós. Ele carregou a maldição para que nós fôssemos resgatados. Essa é a justiça do Filho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus amado, olha que texto, hein? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo foi o único que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus fez justiça em Cristo. Deus aplicou a condenação em Cristo. Ele não foi complacente com o pecado, Ele julgou o pecado, mas em Cristo nós fomos feitos justiça. Romanos 4:25. O qual por nossos pecados foi entregue, ressuscitou para nossa justificação. Veja, o qual por nossos pecados foi entregue na cruz, e Ele ressuscitou para nossa justificação. Então Ele morre recebendo nossos pecados, e Ele ressuscita transmitindo sua justiça. Ele morre recebendo nossa condenação, e Ele ressuscita manifestando perdão. A ressurreição de Jesus trouxe graça, perdão. A ressurreição de Jesus trouxe livramento da condenação. A ressurreição de Jesus trouxe justificação. Todos quantos creem na ressurreição de Jesus, estes são justificados. Lembrando que o Evangelho é formado na base da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, se Ele ressuscitou, nós assim cremos e assim somos justificados. Então, a justiça do Filho está nisso. Ele recebe o pecado, Ele morre por nós e Ele ressuscita por nós. Deixa eu mostrar para vocês 5 elementos que dão base à justificação. 5 elementos que apontam para o Filho, que apontam para Cristo. Lembrando que Cristo é a base da justificação. E quando nós falamos da base da justificação, nós estamos falando de 5 pilares. 5 pilares da justificação. O Pai é quem justifica sobre uma base. Essa base tem 5 pilares. Quais são os 5 pilares? Primeiro pilar é a graça. Romanos capítulo 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. É pela graça que recebemos a justificação. É pela graça que recebemos uma nova vida.
A graça de Deus é o favor que nós não merecemos. A graça de Deus é a benevolência do Pai ao nosso alcance. Não é por causa das nossas obras, é por causa da sua graça. A justificação, ela está sustentada no pilar da graça. Remove a graça, coloca-se obras, a justificação cai, porque ela não funciona. A justificação é sobre graça. Segundo pilar, a justiça de Cristo. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Olha aqui Paulo ele fecha o raciocínio. Veja, eu vou ler de novo, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também o oposto, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação. Um só homem, uma só ofensa, um juízo, uma condenação. Um só homem, um só ato de justiça veio a graça para a justificação. Adão, ele peca e todos são condenados. Cristo, ele é justo e todos são justificados. Agora a questão é: ficamos em Adão ou ficamos em Cristo? A questão é: andamos em Adão ou andamos em Cristo? Continuamos na condenação de Adão ou agora nós passamos para a justificação de Cristo? Infelizmente, algumas pessoas preferem ficar debaixo da condenação do Adão, mas algumas pessoas creram e foram transportados para a justificação de Cristo. Bem-aventurados, felizes são aqueles que creram e agora desfrutam da justificação da vida de Cristo. Terceiro pilar, o nome de Jesus. O nome de Jesus mostra a sua pessoa, quem ele de verdade é. 1 Coríntios 6, 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. É pelo nome dele que somos justificados. Não há nenhum nome abaixo desses céus pelo qual importamos ser salvos. Somos salvos pelo nome de Jesus Cristo. É o nome dele que nos salva, é o nome dele que nos lava, é o nome dele que nos santifica, é o nome dele que nos justifica. O nome de Jesus é o pilar central. Não há justificação em nenhum outro nome. Só o nome de Jesus produz justificação. Quarto pilar, o sangue de Jesus. Romanos 5, 8 e 9. Deus prova seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Dou ênfase no verso 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Cristo morreu, derramou seu sangue, e este sangue poderoso nos justifica de todo o nosso pecado. O sangue é o agente da purificação. O sangue é o agente da justificação. É por meio dele que somos justificados. Quinto lugar, ou quinta base, é a ressurreição. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Porque Cristo ressuscita para consumar todas as coisas e promover a nossa justificação. Nós fomos chamados, declarados justos quando Cristo ressuscita. Ele, e em sua ressurreição, trouxe justiça, trouxe justificação para nós. Então, espero que os irmãos estão acompanhando o raciocínio.
o Deus Pai justifica o homem por meio de 5 pilares. Esses 5 pilares apontam para o Filho, apontam para Cristo, a graça do Filho, a justiça do Filho, o nome do Filho, o sangue do Filho e a ressurreição do Filho. Esses 5 pilares apontam para Cristo. O Pai age sobre estes 5 pilares. O homem precisa ser justificado. Agora que nós vamos falar sobre a justiça do Espírito Santo. O homem precisa ser justificado. Mas quem promove essa justificação? Como temos acesso a essa justificação? Porque com certeza não é por nós mesmos, com certeza. Com certeza não somos nós que aleatoriamente descobrimos isso e viemos aqui, eu quero ser justificado. Não. Ninguém nunca entrou numa igreja e nem espero que entre dizendo, eu quero ser justificado. Até porque nós não compreendemos essa verdade. Precisa de alguém para revelar esse mistério. Precisa de alguém para apontar isso. Precisa de alguém para aplicar isso. Precisa de alguém para efetivar isso. Não somos nós que nos auto-justificamos. Quem justifica é Deus, por meio de Cristo. Só que Paulo ele dá uma chave aqui muito importante: a justificação pela fé. O Pai justifica com base em Cristo e o Espírito Santo promove. Como? Pela fé. O homem precisa de fé para receber a justificação. Guarde isso. O homem precisa de fé para receber a justificação. Ok? Se a gente não entender isso, então nada vamos compreender sobre essa doutrina. Eu vou ler um versículo aqui em Romanos capítulo 3, 22 e 28. Não está ali na referência, mas você pode abrir a Bíblia se quiser. Romanos 3, 22 e 28. É extremamente importante compreender isso, porque o Espírito Santo ele promove a fé salvífica necessária para sermos justificados. Romanos 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Veja só, a justiça é para todos, porém é só sobre todos que creem. Não é para todos e todos são justificados. É para todos, está disponível para todo mundo, diferentemente do que acreditam outras correntes teológicas, que a justificação é apenas para alguns. Não, a justificação está aberta para todos. Somente aqueles que creem, o texto está falando, é que serão justificados. O mundo pode receber a justificação, desde que o mundo se renda, se prostre, creia em Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Agora olha o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras. Não é pela fé mais as obras, sem as obras. Ah, pastor, mas a obra sem fé não é morta, aquela coisa toda. Sim, obra sem fé é morta e vice-versa, mas não para justificação. A obra é importante porque ela caracteriza a vida do salvo. A gente precisa ter boas obras, só que as boas obras não traz justificação. Nossas obras não nos justificam. Quem nos justifica é Deus, por meio de Cristo, através da fé. É pela fé que nós somos justificados. Mas se eu fizer mais obras boas, eu vou ser mais justificado do que o outro? Impossível. Não dá para ser mais justo, porque justo é justo, justiça é justiça. Como é que você vai ser mais justo do que o justo? Não tem como. Justo é justo.
Então não é através das obras, e sim pela fé. Eu vou dar outro texto complementar, Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, não é pela fé em Maria, não é pela fé em Antônio, não é pela fé em João, não é pela fé em José, pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro nome pelo qual nós somos salvos. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, mais uma ênfase, para sermos justificados pela fé em Cristo. Parece que Paulo é redundante na forma de falar, mas é que ele deixa muito claro isso, e parece que nem assim tem gente que entende. É pela fé em Jesus Cristo, crido em Jesus Cristo, e justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada. Então aqui, Gálatas 2,16 é mais um texto que prova que a justificação é por meio da fé. Quem promove a fé? O Espírito Santo. O homem é capaz de crer em Jesus por si mesmo? Sim ou não? Por si mesmo? Não, não é capaz. O homem só é capaz de crer com a ajuda do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós. Não vem de vós. Não vem. É dom de Deus. É presente de Deus. A fé nos dada como um presente, para que por meio dela tenhamos acesso à justificação. Então imagine uma grande obra salvífica disponível para todos, mas para ter acesso a esse combo de bênção, eu preciso crer em Jesus Cristo. Ele é a porta, é por meio dele que temos acesso às mais ricas e infinitas bênçãos dos céus. Então a fé é a chave que abre a porta para ter acesso à justificação. Quem promove a fé? O Espírito Santo. Então eu estou no capítulo 5 de Romanos, nós não saímos dele, é que a gente fala um monte de texto, viaja para lá, viaja para cá, mas a base do nosso estudo é Romanos 5. Versículo 1, nós somos justificados mediante a fé. Isso é obra do Espírito Santo, porque é ele que promove a fé. O mesmo versículo fala que nós temos paz com Deus, porque quem promove a paz entre nós e Deus é o Espírito Santo. Ele é a nossa paz. Então estou apontando, mostrando, pontuando para vocês a justiça do Espírito Santo, as obras do Espírito Santo no tocante à justificação. O Pai promove a justificação por meio do Filho, e é o Espírito Santo que promove a justificação no nosso coração. A primeira coisa que o Espírito Santo faz para termos acesso à justificação é a fé. Segundo, o apóstolo Paulo fala que nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus é promovida pelo Espírito Santo. Ele é o vínculo da perfeição, é Ele que reconcilia os homens com Deus. O Espírito Santo, Ele é o agente da paz, Ele é o consolador, é aquele que traz a paz de Deus sobre o nosso coração. Colossenses capítulo 1, versículo 20, texto complementar, Colossenses 1, 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Olha o que Paulo fala sobre a paz. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Quando Cristo derrama seu sangue na cruz, Ele traz reconciliação do mundo com Deus. O Espírito Santo promove a paz. Paz é chamada de reconciliação. Agora, eu vou pedir para você lembrar um pouquinho da sua época de escola, para que serve reconciliar? Para que serve reconciliação? Só pode reconciliar alguém que esteja
Alguém que esteja brigado. Como é que eu vou reconciliar pessoas que são amigas, pessoas que se conversam, pessoas que são íntimas? Não precisa de reconciliação. Reconciliação só serve para quem está brigado. Um está brigado com o outro, um não fala com o outro, um está distante do outro. Aí vem aquele amigo que é amigo comum dos dois, não é verdade? Você já fez isso na escola? Para com isso, larga essa besteira, vem cá, aí dá dedinho aí, é ou não é? Vamos fazer as pazes, para com essas palhaçadas. Mas ele falou isso, ela falou aquilo. Aí os dois apresentam as argumentações. Aí a pessoa que é o promotor da paz, é o pacificador, é o que chega junto e disse: chega, vamos dar as mãos aí, vamos ser amigos de novo. O Espírito Santo é o promotor da paz. O Espírito Santo uniu o mundo desajeitado, desarrumado do pecado com o Deus de amor e de graça. Não é que Deus estava fazendo birrinha para não nos perdoar, não, porque a gente não era digno de perdão mesmo, porque a gente não merecia perdão, porque a gente merecia o inferno. Só que a história mudou por quê? Porque um justo morreu na cruz, porque um justo derramou o sangue dele na cruz. Depois que o justo derramou o sangue na cruz, o Espírito Santo falou: agora é a minha vez, vem cá mundo, vem cá Pai, agora vocês vão se unir de novo, agora vocês serão chamados filhos. Eu vou testificar nos seus corações que vocês serão chamados filhos de Deus a partir de hoje. É o Espírito Santo que promove a paz. É Ele que nos reconcilia com Deus, é Ele que nos dá acesso a Deus, é Ele que nos chama de filhos, é Ele que nos une de novo ao Pai. Glória, pois, ao Espírito Santo, pela paz que excede todo entendimento. Terceiro lugar, o Espírito Santo promove a fé, o Espírito Santo promove a paz, e o Espírito Santo promove acesso à graça. Preste muita atenção nisso aqui. Ele promove acesso à graça. Versículo 2 de Romanos 5: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça. Acessar a graça. A palavra acesso aqui no grego significa admissão. Nós fomos admitidos, nós fomos aproximados, nós fomos trazidos para perto. Foi isso que o Espírito Santo fez. Ele nos admitiu como filhos, porque não merecíamos ser chamados de filho. Ele nos trouxe para perto, lembrando que nós estávamos destituídos, longe de Deus. Ele nos trouxe para perto. O Espírito Santo, Ele nos deu acesso, aproximação à presença do Pai. Hoje você pode entrar na presença de Deus, porque o Espírito Santo te deu cartão VIP. Hoje você pode entrar na presença de Deus, porque o Espírito Santo promoveu a sua entrada. Você pode entrar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, porque o Espírito Santo te deu acesso à graça de Deus. Não é porque você é bom, é porque você tem o crachá do Espírito Santo no seu coração. Você tem acesso à sala do trono, porque um caminho vivo se abriu, o sangue de Cristo, e por ele nós temos ousadia. Quem dá essa ousadia é o Espírito Santo de Deus, para entrarmos na presença dele. Efésios 2:18, texto complementar: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Glória a Deus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Você pode acessar a graça do Pai por causa do Espírito Santo de Deus. E só quando você se lembra que você estava longe, destituído. Lembra de Adão quando foi destituído do jardim? Ele procurou o jardim de volta e não achou. Ninguém sabe a localização desse jardim. Imagine Adão sendo expulso. Aí ele anda alguns metros e fala assim: será que Deus me recebe de volta? Aí quando ele vai voltar, o jardim não estava mais lá. Ele não acha a porta do jardim. Ele não sabe onde está o jardim. Ninguém sabe onde está esse jardim. Ninguém consegue entrar nesse jardim por si mesmo.
Imagina o desespero dele, saber que ele saiu de um lugar tão lindo, tão bonito, tão gracioso, e agora ele está por si mesmo, por conta própria. Ele tendo o lugar, mas não sabendo onde está. Glória a Deus. Destituído de Deus, longe da presença de Deus. Aí vem o Pai, reconcilia o mundo consigo pela morte do Filho, e o Espírito Santo revelando o acesso do jardim. Irmão, revelando a porta do jardim. Olha, o jardim é aqui, a porta é Cristo. Se você crê nele, você acessa, você entra. O Adão que estava perdido, agora consegue achar seu lugar. O Adão que estava longe, agora ele é chamado para perto. O Espírito Santo, ele promove isso, trazendo-nos para perto do Pai. Oh, glória a Jesus. Quarto lugar, ele promove virtudes. Quais virtudes? Primeiro, perseverança. Segundo, experiência. Terceiro, esperança. Não é porque estamos justificados é que nós ficaremos livres de tribulações. Então o Espírito Santo, enquanto estamos nessa terra, mesmo na condição de justos, passamos por tribulações. Mas o mesmo Espírito Santo, ele promove durante as tribulações a perseverança. Perseverar é a capacidade de vencer a tribulação. Perseverar é a capacidade de suportar a tribulação. Segundo, ele promove a experiência. A palavra experiência no grego aqui é aprovação. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele te dá capacidade para vencer, perseverar, e através disso você é aprovado. Eu persevero e na minha perseverança eu sou aprovado. Se eu não persevero, eu sou reprovado. Se eu persevero, eu sou aprovado. Considerando que o Espírito Santo está conosco em todas as tribulações, então certamente teremos a certeza de sermos aprovados por Deus, porque o Espírito Santo é quem garante essa aprovação. E em terceiro lugar, ele é quem garante a esperança. Então, o elo que impede a esperança de se tornar frustração é o Espírito Santo. Guarde isso. Ele é o elo que impede a esperança de se tornar frustração. Se nós temos tribulação, no fim da ponta é mais provável termos frustração. Mas não, com o Espírito Santo começa a tribulação, mas termina em esperança. Porque o elo perfeito, chamado Espírito Santo, ele impede que a dor da tribulação destrua a confiança da esperança. Se você crê em Jesus e depende do Espírito Santo, você vai suportar a tribulação, você vai chegar até o final. Quinto lugar, e nós estamos concluindo, o Espírito Santo promove o amor. Olha só o que está escrito no versículo 5, capítulo 5 de Romanos. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem derrama em nós o amor de Deus. O que significa derramar? Se a gente olha derramar, num ponto de vista da língua portuguesa, derramar é tirar, é subtrair, é jogar para fora. Mas o sentido aqui de derramar é verter, é despejar, é uma ação abundante e contínua. Derramar, em um sentido simples, é esvaziar alguma coisa, mas no sentido aqui do texto, é contínuo, sem nunca terminar. O Espírito Santo, ele derrama em nosso coração o amor de Deus. Ele jorra como uma fonte inesgotável, abundante,
enquanto o Espírito Santo estiver em nós, o amor de Deus estará também. Aleluia. Nunca o amor de Deus vai cessar do nosso coração, porque Ele é a fonte maior desse amor, esse amor divino, que não é uma mera informação intelectual, não, é uma experiência interior, produzida no nosso espírito. Por isso Jesus disse: quem não ama não pode ser chamado de meu discípulo, porque só pode amar aqueles que o Espírito Santo justificou. Todo justo tem o amor de Deus no seu coração. Sexto e último lugar, o Espírito Santo promove a garantia da salvação. Versículo 9: muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Se somos justificados pelo sangue de Jesus, também seremos salvos da ira. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o penhor, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Para ser salvo da ira, está falando do julgamento final, nós precisamos antes ser justificados. Se temos o Espírito Santo, seremos salvos da ira de Deus. A perseverança dos justos se dá mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Conclusão: a doutrina da justificação não é apenas um decreto celestial, mas é uma realidade viva, operada pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem. Nós, como crentes, recebemos esse amor de Deus no nosso coração. O Espírito Santo, ele age aplicando a justiça do Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que possamos viver na prática a justificação que o Espírito Santo promove em nossa vida. Eu quero orar neste momento e agradecer a Deus pela sua palavra.